Jesus. Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, abençoa os dizimistas, abençoa, meu Pai, também aqueles que são ofertantes da tua casa. Senhor, está escrito na tua palavra que o Senhor derramaria bênção sem medida sobre a vida dos dizimistas, sobre a vida dos ofertantes. Pai, que o Senhor venha abrir as portas, Pai, que o Senhor venha, meu Deus, abençoar, meu Deus, o teu povo, a tua igreja, Pai, aquele que está, meu Pai, desempregado, Senhor, que o Senhor venha abrir as portas, aquele que está endividado, meu Pai, que o Senhor venha capacitá-lo, que o Senhor venha, meu Deus, dar condição para ele pagar suas dívidas, Senhor Jesus, que o Senhor venha derramar as tuas bênçãos sobre cada um que está aqui, Pai, cada um que vinha aqui na frente colocar o seu dízimo, a sua oferta, todos sejam abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E dê uma graça a Ele. Amém? Saúde-nos novamente com a santa paz do Senhor. Amém. Quero ler com os irmãos em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, versículo 35 até o 43. Marcos 5, 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, por que enfadas mais o mestre? Tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Então disse: por que vós alvoroçais e chorais? A menina não está morta, vai fora. Mas riam-se dele, tendo ele, porém, feito sair a todos do povo consigo, vai à menina, e os que vieram ele conversavam. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar. Então assombraram-se todos com grande espanto. E mandou-lhe expressamente que ninguém soubesse, mas disse: ali deve. Amém? Que palavra maravilhosa que o Senhor colocou em meu coração, que nós acabamos de louvar. O título dessa mensagem é Te digo, levanta-te, que em hebraico a voz do nosso Jesus significa Talita cumi. Aqui o nosso mestre estava ali certa feita fazendo diversas curas e milagres, e ele estava junto à multidão. Aqui no verso 22 diz que Jairo, ele falou com o Senhor que a sua filha estava morta. Ele se prostrou ao Senhor, aos seus pés, em postura de adoração e humilhação. Jairo disse a Jesus Cristo que sua filha estava doente, que ele precisava da visita de Jesus.
conforme nós estudamos a palavra, entendemos que Jairo, ele era o líder da sinagoga. E naquela época, ali na comunidade judaica, ele era um homem de muito poder. Vamos dizer que ele seria um governador, alguma coisa desse tipo. Ele tinha muito poder, ele tinha muito prestígio. Só que nesse momento, Jairo se despiu de todas a sua postura, de todo aquele ego que ele tinha. E ele se humilhou diante do Senhor. Por que ele se humilhou? Porque naquela época, os fariseus e aquelas pessoas que estavam ao redor de Jesus, elas não aceitavam Jesus. Elas apenas observavam os milagres, mas diziam que Jesus Cristo era um falso profeta. Então, o Senhor, Ele fala conosco nessa noite, que muitas das vezes é necessário nós deixarmos o nosso eu de lado e seguir apenas a Jesus. Esse homem, ele apenas olhou para Jesus, ele se humilhou diante daquela situação. Ele poderia, ali naquele momento, ali quando os fariseus descobriram que ele estava se humilhando diante de Jesus Cristo, porque ali tinha uma grande multidão, ele poderia ser expulso dali. Ele poderia perder toda aquela pompa que já tinha. Ele seria excluído, mas em momento nenhum ele pensou nas consequências do seu lado. Ele pensou que Jesus tinha o poder para curar a sua filha. Porém, conforme nós vamos ler essa palavra, nós vemos que diante de toda essa situação, Jesus tomou conhecimento que a filha de Jairo estava adoentada. E Jesus ali estava caminhando. Durante esse procedimento, Jesus Cristo ali começou a ser apertado por uma multidão. E ali, uma certa mulher que estava com fluxo de sangue há muitos anos, ela começou a imaginar que muitos falavam que deveria o Senhor Jesus tocar. Essa mulher entendeu que se Jesus não tocasse nela, apenas se ela tocasse em Jesus, ela seria curada. E nesse processo, Jesus Cristo disse: quem me tocou? Pois das minhas vestes saiu virtude. E muitos falaram: mas Jesus, o Senhor está no meio da multidão. Como é que o Senhor sabe? Como é que o Senhor sentiu que alguém tocou no Senhor de uma forma diferenciada? A fé daquela mulher era tão grande que o Senhor Jesus veio a curar toda aquela enfermidade, o fluxo de sangue que ninguém conseguia curar aquela mulher. Muito dinheiro ela gastou, ela passava uma grande humilhação, porque naquela época a mulher que estava nessa situação era considerada imunda. Então entenda, essa mulher não tinha valor na sociedade, mas para o grande mestre ela tinha valor. Nesse caminho, Jesus Cristo sabia que a filha de Jairo estava doente, mas ele ainda assim, aonde ele passava, ele estava curando pessoas, abençoando, libertando caminhos. Jesus, aonde ele passava, alguma coisa diferente acontecia. Essa mulher foi curada. Nesse período de tempo, no verso 34, ele disse a ela: filha, tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga que disseram: a tua filha está morta, porque enfadas mais o mestre. Aqui chegaram para Jairo, já estava acompanhando Jesus Cristo naquela andança, e falaram: para de falar com Jesus, porque a sua filha já morreu. Desiste, a sua filha já morreu. Nesse momento, acredito que Jairo muito se entristeceu, porém não perdeu a fé. Ele continuou acreditando em Jesus Cristo. E aqui no 36 diz assim: mas Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado na casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam e muito pranteavam. Jesus Cristo, ele não se agradava
dessa situação, porque naquela época pessoas eram pagas para chorar quando alguém falecia. E Jesus ele não concordava com essa prática. Até porque quando eu e você acreditamos em Jesus, nós não ficamos alvoroçados. O Senhor ele nos chama a atenção nesse momento para que nós não fiquemos desesperados com algumas situações, porque nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. É por isso que é importante nós se ajuntarmos no templo para sempre relembrar que Deus está no controle de todas as coisas. Então esta família estava alvoroçada, aquelas pessoas estavam chorando, e o Senhor falou: a menina não está morta, a menina dorme. Então Jesus já sabia o que estava acontecendo. Então algumas situações da minha e da sua vida a gente não sabe o que está acontecendo. A gente fala: meu Deus, o que é que está acontecendo na minha vida? Mas o mestre já sabe. Então somente é necessário você se humilhar diante dele e falar o que está acontecendo. Você vai me falar: não, Rafaela, mas Deus não é onipotente e onipresente, ele não sabe de tudo, sim, mas ele quer ouvir a sua súplica nessa noite, para que nós possamos falar: mestre, me ajuda, mestre, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Já se despiu de toda aquela postura que ele tinha e pediu a misericórdia do Senhor. Neste momento, os fariseus e aqueles que estavam contratados para ficar ali chorando, eles pararam de chorar, eles começaram a zombar de Jesus Cristo. No verso 40 diz: e eles, fazendo brincadeiras, riram-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a menina, e os estavam com ele, e entrou aonde a menina estava deitada. Eu quero dizer para você que a opinião do inimigo não nos interessa, porque quando Deus ele manda você fazer algo, ele te coloca em uma postura, ele sabe que você é capaz. Porém, nesse processo é necessária a lapidação que vem do Senhor. Então entenda que Deus colocou você em certa situação, te deu um chamado, porque ele confia na minha vida e na sua vida. Entenda que eu posso usar como exemplo, porque eu não posso usar outros exemplos, porque eu não sei se realmente aconteceu ou não. Mas eu faço um trabalho para o Senhor, ao qual o Senhor me direcionou na internet, que glória a Deus já alcançou 1 milhão de visualizações. Agora entenda que inscritos eu já tenho 4.700, 4.600 mais ou menos. Então entenda, de 1 milhão, apenas 4.000 se inscreveram. Apenas 4.000 pessoas querem continuar ouvindo a palavra do Senhor, ouvindo louvores. Agora, eu quero te chamar você para uma reflexão que muitos querem zombar, muitos querem julgar, muitos querem dizer isso ou aquilo, mas quando Deus manda com que eu e você façamos algo para o reino do Senhor, nós temos que fazer, porque será cobrado das nossas vidas. Então entenda que quando Deus manda você fazer algo, como já foi dito, façamos da melhor maneira possível, porque para a sepultura, para onde nós iremos um dia, lá nós não faremos nada.
você já sabe o que o Senhor mandou você fazer. Ainda que seja um pequeno, não interessa. Porque para Deus não tem isso de grande ou pequeno. Então somente o Senhor te dá algo para você fazer. E Ele espera, Ele conta com você. Aqui no verso 41 diz assim: e tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, traduzindo é menina, a ti te digo, levanta-te. E quantas situações fazem com que a gente se prostre e apenas só saiba chorar. Mas o Jesus Cristo, aquele que verteu o sangue dele na cruz, Ele tem algo para as nossas vidas. Entenda que servir a Deus não é somente esperar no dia em que você vai se encontrar com o Mestre, não é só isso. Servir a Jesus Cristo é entender que nesta terra há uma possibilidade de você viver da melhor maneira possível, ainda que você tenha aflições. Porque na palavra do Senhor Ele fala que no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Então entenda, quando você passa por momentos de dificuldade, não é para te prostrar, não é para você desistir da tua caminhada, não é para você jogar fora aquilo que Deus já outrora já tinha te dado. É tão somente para que o seu caráter como homem e como mulher de Deus seja forjado diante do Mestre. Porque para servir a Deus você tem que ser diferente. Você tem que incomodar o inferno. Se você não está incomodando Satanás, alguma coisa está errada na sua vida. A palavra de Deus diz que nós não podemos ser mornos, porque os mornos serão vomitados naquele grande dia. Então entenda que se o Senhor te diz nessa noite que você tem que se levantar, não é momento de desistir, é momento de lutar com todas as nossas forças para cuidar de tudo o que o Senhor já tem nos dado. E grandes coisas o Senhor ainda vai fazer na vida daquele que se humilha aos pés do Senhor Jesus. E não aquele que se humilha diante do pastor, diante do ministério, diante de postura disso, daquilo. Não, diante do grande eu sou. Entenda que Deus deixou a sua palavra para que nós possamos meditar todos os dias da nossa vida. Então, se você não tem tempo hoje, amanhã você vai meditar. Por quê? Porque Ele quer falar com você. O Senhor Ele não fala somente quando Ele usa um profeta. Às vezes tem uns cabeçudos feito eu, que Deus precisou usar um profeta para falar. Agora, normalmente nós temos que meditar, porque o Senhor tem algo para nos falar. No verso 42 fala: e logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Essa menina, que era uma garota de 12 anos, ela pôde testemunhar um grande milagre que eu tenho certeza que ela nunca esqueceu. Ela podia falar para outras pessoas o que Deus tinha feito na vida dela. 43. Mas Ele expressamente mandou-lhes que ninguém o soubesse. Jesus Ele não queria que ninguém soubesse, porque ali ia causar um grande alvoroço. Mas com certeza todo mundo ficou sabendo, inclusive nós sabemos deste grande milagre. Talita cumi, um louvor muito maravilhoso que muito fala no meu coração. O Senhor Ele fala que na nossa casa, na nossa família, em tudo aquilo que estiver morto, Ele tem o poder para ressuscitar. Porém é necessário se humilhar. Se já Ele não tivesse despido de tudo aquilo que Ele tinha para se humilhar diante do Senhor, Ele não teria recebido esse milagre. Agora o que acontece é que nós queremos Jesus, mas nós não queremos
deixar um pouco de lado, deixar o que nós queremos, deixar algumas crenças limitantes, deixar com que o nosso barco seja regido somente por Deus. Só que acontece que às vezes o barco está indo para cá e nós queremos ir para lá, só que Jesus está no barco e ainda que ele esteja dormindo, mas ele sabe de todas as coisas. Naquela passagem em que Jesus estava com seus discípulos, os discípulos disseram: Mestre, mestre, perecemos. E o que Jesus respondeu depois daquela pequena conversa? Homens de pouca fé. E é isso que acontece comigo e com você. Acontece algo que nos tira do nosso eixo e nós falamos: mas Jesus, você não está vendo o que está acontecendo? Eu tenho te servido, eu tenho louvado, eu tenho estado nos teus caminhos, olha o que está acontecendo ao meu redor. E o Senhor fala que Ele tem o poder para curar, para ressuscitar, Ele tem o poder para transformar a nossa vida, Ele tem o poder para fazer aquela pessoa mais vil se transformar em alguém digno de exemplo, porque Ele é Deus e sempre vai ser Deus. Não é Ele que precisa de nós, somos nós que precisamos de Jesus Cristo. Nós que precisamos de oração, nós que precisamos louvar ao Senhor, nós que precisamos se humilhar todos os dias na presença do Senhor. Por quê? Porque a nossa carne sempre vai falar mais alto. Você pode estar todos os dias na igreja, de repente você vai para um lugar diferente, você conhece alguém diferente, sempre a sua carne vai falar mais alto, sempre você vai querer fazer alguma coisa que não vai agradar ao Senhor. É por isso que há grande necessidade de um devocional com Deus. Sempre é necessário estar conectado com Deus, porque Deus não nos abandona, somos nós que deixamos Jesus Cristo de lado e queremos lidar com a nossa carne. A Bíblia fala que na carne do homem não há nada que se aproveite, não tem nada de bom na nossa carne. Por quê? Porque nós queremos só sombra e água fresca. Muitas das vezes nós vemos isso na vida de alguém quando nós falamos algo da parte do Senhor e aquela pessoa logo já fala: não existe só essa igreja para mim congregar, existem várias. Entenda que Deus é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente, e ainda que a pessoa vá para a igreja A ou a igreja B, a palavra do Senhor vai ser sempre a mesma, ela não vai mudar, ainda que tenha diversas traduções, ela não vai mudar. Certa feita eu ouvi um testemunho de que, mais ou menos essa situação também, em que a filha de um certo rapaz ela tinha falecido, e eles disseram que desde o momento que ele descobriu da morte dela, até mais ou menos umas 24 horas, diz ele que ele ficou orando e pedindo ao Senhor que houvesse ressurreição, e o Senhor ressuscitou. Mas sabe o que me entristece? É que isso daí foi muitos anos atrás, porque hoje ninguém quer orar nem 10 minutos, que dirá 24 horas pedindo a ressurreição de alguém. Por que é necessário você estar de acordo com o Senhor? Porque nós estamos muito distantes de Deus. Hoje em dia tem muita informação, tem muita coisa, é muita correria, e o Senhor odeia a correria. Porque Ele fala que nós temos que estar em verdes pastos, nós temos que estar ali nas águas mansas do Senhor. Porque quando você está calmo e tranquilo, você consegue ouvir a voz de Deus. Você para de ouvir o seu eu e começa a ouvir o Senhor. Por isso que o Senhor fala: deitar em verdes pastos, porque nós temos que estar tranquilos diante da presença do Senhor. Então ali, aquele povo teve a ressurreição da sua filha. Só você colocar na internet, você vai ver diversos testemunhos que pessoas falam que acontecia. Ai, não, Rafael, mas por que hoje não acontece mais? Eu lhe pergunto, eu faço essa pergunta. Por que hoje não acontece mais? Porque nós não queremos, nós queremos Jesus, mas não queremos servir a Ele. Queremos fazer tudo de qualquer maneira. E o Senhor, Ele não gosta, não se agrada das coisas feitas de qualquer maneira. A palavra de Deus fala que as coisas de Deus, para Deus, são feitas
tudo que nós fazemos para Ele. Então, querido, entenda, quando você ora, o Senhor traz cura, libertação, bênção, prosperidade, paz. Mas para isso é necessário se humilhar diante da presença dEle. Eu estava meditando que o Senhor ele pode transformar qualquer história. Nós vemos diversas pessoas que o Senhor transformou, o Senhor curou, o Senhor ressuscitou, como já foi dito. Agora nós temos que parar de querer mudar as coisas que Deus já predestinou. As pessoas querem somente pegar o que é bom do Evangelho. O Evangelho tem coisas também doloridas que nós vamos ter que fazer. Tem coisas muito complicadas para fazer, nós vamos ter que fazer. Por quê? Porque o que eu planto hoje na vida do meu irmão, amanhã eu colherei na minha vida. Não adianta, não tem para onde correr. Então são coisas que são complicadas nós, como seres humanos, ali nos despir de nós mesmos e fazer somente aquilo que o Senhor pediu na sua palavra. É por isso que às vezes nós fazemos um pedido ao Senhor e nós não recebemos. Por quê? Não queremos se humilhar. Eu não vou me humilhar, não vou fazer isso. Eu não vou. Às vezes o Senhor, Ele não vai te aparecer em voz, Ele vai usar alguém para falar com você. E muitas das vezes vai falar, não, mas aquela pessoa, Jesus, aquela pessoa não. Mas é exatamente aquela pessoa que o Senhor quer usar para a tua vida. E é ela que você vai ter que ouvir o que o Senhor vai querer falar. Por quê? Porque Deus tem os seus meios para trabalhar nas nossas vidas. E nós nunca vamos entender todos os caminhos do Senhor. Porque o Senhor fala na palavra dele que grandes são os pensamentos dele. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Nós pensamos algo tão pequeno. E o Senhor tem coisas grandes para nossas vidas. O Senhor tem coisas maravilhosas. Mas nós, para receber essas coisas maravilhosas, nós temos que nos humilhar diante da presença do grande Eu Sou. Será que você ia deixar de lado uma grande postura que você tem, que você é um governador, que você é isso, você é aquilo, que você tem uma grande quantia no banco? Será que você ia deixar tudo isso? Será que você ia deixar uma casa na praia? Será que você ia deixar um carro lançamento que acabou de chegar no Brasil? Será que você ia deixar tudo aquilo que para você ali é maravilhoso? Será que você ia deixar isso para se humilhar diante do Mestre? Será mesmo, querido e querida, nessa noite eu te chamo para essa reflexão? O Senhor pergunta para você: será que você ia deixar? Aqueles cantorezinhos que a gente vê, que eles cobram 200 mil reais. Será que se a gente conseguir entrar em contato com eles e falar assim: oh, minha querida, o que você vem fazer? Você vem louvar aqui no Cipózinho? Eu desafio qualquer um, que eles nunca, sabe o que é nunca? Nunca viriam. Por quê? Porque o dinheiro para eles fala mais alto. E a palavra de Deus fala que o justo não se justifica. Quando você vê alguém se justificando, você sabe que dali é procedência do diabo. Porque quem justifica o crente é Deus. Então aí ele já chega e já fala: não, mas eu tenho uma banda
está segurando na mão de Deus. Ela que vai me sustentar e te sustentar no dia mau. Eu quero que você só pense comigo o seguinte: na vida dessa menina que foi ressuscitada, a Bíblia, se você for olhar, você vai ver que a Bíblia não fala muito da vida dessa menina. Ela fala muito da vida do pai dela. E por que Jesus aqui não menciona, quem escreveu não menciona muito sobre essa menina? Porque Deus ele quer deixar claro que para ele não interessa o que ela tinha vivido até ali. Interessa o que ela vai viver após o milagre de Jesus Cristo na vida dela. Foi focado o milagre. Senhor Jesus Cristo hoje tem um milagre para nossas vidas. E de repente seu milagre não é andar, não é mexer os braços. Seu milagre é alguma coisa que está trancada, alguma coisa que o Senhor vai quebrar as cadeias nessa noite. Basta crer nessa palavra e acreditar que o Senhor vai levantar tudo aquilo que Satanás tentou destruir, porque ele não pode nada. Quem pode é Deus na minha e na sua vida. Eu quero que você continue meditando nessa palavra. E todas as vezes que nós cantarmos este louvor, Talita cumi, levanta, menina, você sempre se lembra que Jesus pode te levantar e te ressuscitar de qualquer situação. Creia nessa palavra, confia nessa palavra, e eu já agradeço a minha rica oportunidade. As palmas logo no Senhor. Você que misericórdia, você que é casado, você que tem o seu cônjuge, vai lá, é R$130. Assim, esse valor vai ter uma janta lá, vai ter uma leitura da igreja. Queridos, faça uma ação para a sua esposa que já tem se suportado esses anos todos aí, né? Acho que acredito que ela merece isso lá. E vocês irão também aprender lá bastante, tá bom? Também vou eu com a minha esposa vamos organizar, possivelmente nós estaremos lá.